Chegamos na 33ª rodada do Cartola 2025, faltam apenas 6 para o fim da temporada, é reta decisiva e o time do canal pode passar de 3.000 pontos nessa rodada, na soma total da temporada. Aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação para ajudá-los em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e este é o nosso vídeo de dicas, a 33ª rodada do Cartola 2025. Hoje, num cenário diferente, estou num quarto de hotel, afinal estou numa viagem de trabalho aqui em Foz do Iguaçu, mas não vou deixar de produzir o conteúdo para vocês, então vamos de vídeo de dicas e conto com o like de vocês, clica aí no joinha, rápido, de graça, dá uma baita força pro canal. Também se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Rodada dá intervalo bem curto entre uma e outra, e na última você vê a média dos cartoleiros ficou em 58,77 pontos. Mas a gente sabe que na verdade foi uma rodada de média muito maior para quem tá jogando para valer. E o nosso time principal, se liga aí no extrato, 115,84 pontos, mais uma mitada, mais uma rodada de 100 pontos, mais um acerto em cheio no capitão Vitor Roque, nosso tigrinho, né? Mais de 20 pontos aí, 30 com a faixa de capitão, então mais uma ótima rodada para o nosso time do canal, que passou de 2.900 pontos. Quem sabe nessa próxima rodada não alcançamos a marca dos 3.000 pontos na temporada. Mas o mais importante é o desempenho de vocês. Quero saber quantos pontos vocês fizeram na última rodada, também passaram de 100 pontos, fecharam a defesa do Palmeiras, se deram bem com o Palmeiras, me contem aqui nos comentários. Vocês sabem, o espaço é de vocês. Mas não tem muito tempo para a gente comemorar, já vamos olhar para os jogos que teremos aí no próximo fim de semana, começando a aparecer na tela para vocês. A gente vai ter logo de cara 2 jogos interessantes para a gente no sábado, né? Sport e Atlético Mineiro, Vasco e Juventude. Também teremos Inter e Bahia, São Paulo e Bragantino, Corinthians e Ceará. Virando a página, Cruzeiro e Fluminense, Vitória e Botafogo, Flamengo e Santos, Mirassol e Palmeiras e Fortaleza e Grêmio. Então vamos lá, cartoleiro, dicas, posição por posição, começando pelo gol! E ele está aqui do meu lado, Everson do Atlético Mineiro. Bem, pessoal, seguinte, o Galo conseguiu respirar um pouquinho no Brasileirão, conquistou 7 dos últimos 9 pontos que disputou e vem de 3 partidas consecutivas sem sofrer gol. E o Everson vem pontuando bem não só por causa do SG nos últimos jogos, mas também tem feito muitas defesas. Nas últimas 3 rodadas ele fez 16 defesas. Pegando só jogos fora de casa, em 2 dos últimos 3 jogos do Galo como visitante, o Everson fez 7 defesas. Então ele vem trabalhando bastante, e as defesas logicamente ajudam também ele a pontuar e não ficar tão necessariamente dependente do SG. O adversário é o Sport, né, virtualmente rebaixado, desmotivado e que só marcou um gol nos últimos 4 jogos que disputou. Então Everson em destaque para vocês. Outras opções aí para o gol, o Rossi do Flamengo, Rafael do São Paulo, Cássio do Cruzeiro, Hugo Souza do Corinthians, vamos ver se vai jogar mesmo, quem quiser escalar coloca o Hugo no time titular e o Felipe Longo no banco, tá certo? Além do Léo Jardim do Vasco. Vocês sabem, né, selinho verde ao lado do nome significa que o cara vai jogar na próxima rodada, quando aparecer selinho vermelho é que vai jogar fora de casa. Agora vamos lá com os zagueiros e quem aparece aqui? Ele, Léo Pereira do Flamengo. Bem, ter algum defensor do Flamengo é praticamente aí obrigatório na próxima rodada, a não ser que você esteja querendo se arriscar um pouco mais, tirar a diferença, né? Então eu trouxe aqui o Léo Pereira, que compõe, né, a melhor defesa do campeonato. O Flamengo em casa conquistou 11 de 16 SGs possíveis. É um desempenho muito bom. E tem a questão ofensiva, o Léo Pereira é um cara que já fez, por exemplo, 3 gols aí no Brasileirão. Então, Léo Pereira do Flamengo. Outras opções aí para zaga, né? A Arboleda do São Paulo, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gustavo Gomes do Palmeiras, Gustavo Henrique do Corinthians e o Vitor Hugo do Atlético Mineiro. Seguindo em frente agora com laterais, e quem eu vou chamar aqui é ele, PH Paulo Henrique do Vasco. É um dos melhores laterais que a gente tem no Cartola 2025, média acima de 8 pontos, média de 3 desarmes por partida, ofensividade, né, com números relevantes, 1 gol e 6 assistências já no campeonato. É um dado bem interessante, né? Em 11 dos 22 jogos que ele disputou, ele passou de 8 pontos, ou seja, em metade dos jogos do Paulo Henrique no Cartola, ele superou a pontuação de um gol,
que é essa pontuação justamente aí de 8 pontos. E aí a gente tem o Juventude, né, que é o adversário, vem de vitória contra o Sport, na verdade, é verdade, né, mas né, a gente tem que lembrar o time que mais cedeu SGs no campeonato, o time que mais passou em branco, em 14 jogos o Juventude, válidos para o Cartola, né, o Juventude não marcou gols, então Paulo Henrique, ótimo potencial. Outras opções aí para lateral, o time de laterais está muito bom aí para a próxima rodada. O Enzo Dias do São Paulo, Kaique Bruno do Cruzeiro, logicamente o William também é um baita nome, Mateuzinho do Corinthians, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Bernabei do Internacional. Não trouxe ninguém do Flamengo, porque a gente nunca sabe quem que vai jogar na lateral do Flamengo, então por isso que eu não os destaquei aqui. Tá certo? Pessoal, estão gostando do vídeo? Ó, não esquece de deixar o like, clica aí no joinha e me segue também lá no Instagram, muito importante as últimas rodadas lá, principalmente pela questão da caixinha de perguntas. Me segue lá no Instagram, Professor Adriano CDC, também com conteúdos lá para vocês, tá bom? Vamos agora com os meias e ele está aqui, Arrascaeta, Arrascamito. Eu sei, pessoal, que o Arrascaeta é óbvio, até por isso nos últimos vídeos eu nem tenho destacado muito ele aqui, até porque vocês sabem que o Arrascaeta tem que escalar, mas dessa vez eu quis trazer ele mais uma vez aqui. São 29 jogos no Brasileirão e 29 participações em gol. 17 gols, 12 assistências, é absurda a temporada do Arrascaeta, talvez seja a temporada mais completa da vida dele, né? Eu já disse algumas vezes aqui, o Arrascaeta para mim é o maior jogador, né, o melhor jogador de toda a história do Cartola. E, logicamente, jogando contra o Santos, agora ainda mais pressionado por estar na zona de rebaixamento, é um dos unânimes que a gente tem aí para essa rodada. E dessa vez ele não vai só estar no time, não. Ele vai chegar com aquela moral máxima. Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para ele. Arrascaeta, Arrascamito. Outras opções aí para o meio de campo, para fazer companhia aí para o Arrascaeta. O Matheus Pereira, do Cruzeiro, Carrascal, companheiro do Arrasca aí no Flamengo, Garro, do Corinthians, Alan Patrick, do Internacional e o Felipe Coutinho, do Vasco. E agora chegou a vez deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola. De onde a gente espera as grandes mitadas e quem eu vou chamar aqui é ele, Ryan do Vasco. Última rodada fez só 0,20 pontos, foi uma grande decepção, mas vamos lá, pessoal. Exceção, né? O Ryan no geral, né? Aliás, é uma das grandes revelações que a gente, talvez a revelação do Cartola 2025 pra gente, né? Média dele em casa passa de 8 pontos. Se a gente pegar o intervalo só dos últimos 5 jogos dele em casa, essa média vai lá para acima de 10 pontos. Juventude já tem 11 gols no Brasileirão. Falei do Juventude, que venceu o Sport, né? Mas vamos lá, não vamos esquecer, né? Juventude tem a pior defesa do Brasileirão, 58 gols sofridos. Já vimos vários atacantes mitando contra o Juventude ao longo dessa temporada, então potencial bacana aqui para o Ryan do Vasco. Outras opções aí para a posição, né? Vai ser também difícil. Muita gente boa para escalar, hein, gente? Bora lá. Caio Jorge do Cruzeiro, Samulino do Flamengo, Vitor Roque, nosso tigrinho do Palmeiras, e o Flaquito, né? Flaquito Lopes também é uma boa, né? Yuri Alberto do Corinthians e o Memphis também dá para considerar. E o Luciano do São Paulo. Daria para colocar o Hulk também aqui do Atlético Mineiro, enfim, rodada excelente para escalar atacantes, tá certo? O técnico que eu vou trazer aqui é o Felipe Luiz, né? O Flamengo precisa muito dessa vitória, né? E joga em casa contra o Santos aí numa fase terrível. Então, o Flamengo é o principal favorito, Felipe Luiz em destaque para vocês. Mas dá para variar o técnico, viu? Temos outras opções. Fernando Diniz do Vasco, Abel Ferreira do Palmeiras, Leonardo Jardim do Cruzeiro e o Sampaoli do Atlético Mineiro. Coloquei minha faixa de capitão no Arrascaeta, mas se você quer ser mais tradicional, digamos assim, colocar num atacante, né? Tem o Ryan, o Caio Jorge, o próprio Vitor Roque aí que podem capitanear o time de vocês. Então vamos lá, aliás, vamos de time? Time principal, rodada 33, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Everson no gol, Paulo Henrique e Kaique Bruno nas laterais, Léo Pereira e Arboleda na zaga, meio de campo com Arrascaeta, capitão Matheus Pereira e Carrascal, e o ataque com Caio Jorge, Samuel Lino e Vitor Roque, técnico Felipe Luiz. Custo do time, 149,57. No banco estão Rossi, Enzo Dias, Villalba, Santi Rodrigues e ele, Ryan de luxo. Não esqueci do Ryan, não. Está aqui, né, como nosso reserva de luxo. Pessoal, como vocês estão vendo, eu estou em viagem de trabalho, né? Não estou em casa. Então, nessa próxima rodada não vou conseguir fazer a live para vocês, assim como já foi aí no último fim de semana
também, né? Peço perdão, mas são circunstâncias, coisas que fogem aí do nosso controle, né? Então fica mais difícil a logística para conseguir fazer a live para vocês, né? Mas, como eu falei, fiquem ligados, tem o vídeo de dicas, né? E fiquem ligados lá no Instagram, porque no dia do fechamento do mercado eu respondo dúvidas de vocês por lá, tá bom? Então me sigam. E aí, quando a gente tiver a próxima rodada de fim de semana, que a gente tiver aí no Brasileirão, aí a gente retorna com as lives, beleza? Vamos para o nosso time de valorização. Time focado em ganhar cartoletas que está muito bem aí nas últimas rodadas, né? Você vê aí o extrato do time, né? Na última foi um ganho de 13,33 cartoletas, né? Acho que a grande sacada foi o Lucas Alter, né? Valorizou muito e ajudou a gente chegar a esse patrimônio agora de 395,73. Esse time eu monto para ajudar quem disputa a Liga Patrimônio, aquelas ligas em que o time mais rico vence. Então vamos lá, time valorização, rodada 33, entrando na tela para vocês. Escalado, com Rossi no gol, Paulo Henrique e Bidu nas laterais, Gustavo Henrique e Danilo na zaga, Coutinho, Matheus Pereira e Carrascal no meio de campo, Ryan capitão, Memphis e Nuno Moreira no ataque, técnico Felipe Luiz, custo 121,50. E no banco estão Rafael, Bruno Gomes, Robert Renan, Bruno Tabata e o Arroio. Cartoleiros, então é isto, mais um vídeo de dicas entregue para vocês, espero que ajude bastante. Vocês já sabem, não é para chegar aqui, o professor está muito bem, nessa temporada vou só chegar e copiar o time, não façam isso, né? Eu passo várias opções em cada posição, tomem isso como base e tenham as apostas pessoais de vocês, deixem o time com a cara de vocês. Copiar time não faz vocês evoluírem, eu quero vocês jogando sempre melhor o Cartola, tá certo, gente? Então é isso, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo.